existe algum ponto, existe algum critério, existe algum marco que enquanto cuidadores, os cuidadores podem olhar e falar assim, agora é hora de eu procurar um profissional? Sim, Existe algo que eu sim. preciso me preocupar, sabe? Existe Sim. algum ponto que eu diga assim, até que tá tudo bem. Aqui, acho que é importante eu procurar ajuda. Tem alguma coisa nesse sentido? Primeiro descreveu minha filha aí, né? No prédio, a gente tá ali. Aí ela, aquela tagarelona, tal, tal e tal. E eu já me deparei com isso. Tá. Algumas mães, né, mas eu queria tanto que meu filho falasse como ela e tal. E aí a gente vai conversando. Óbvio que eu não vou estar nesse lugar de palestrar ali, né, com a jovem, mas eu vou dizer, tá, mas assim, por que você queria e tal, não sei o que. Não, eu queria. Mas ele fala mamãe, ele fala não sei o que e tal, tal, tal. Ah, mas olha só. Eu tô percebendo ali que ele tá subindo no pula-pula sozinho. Maria Luísa não faz isso, né? Ela ainda não vai sozinha. Então, assim, aí ela respirou, né? Eu senti que ela ficou assim, aliviada e tudo. Mas o que é que eu quis tentar fazer? Mostrar pra ela que são habilidades. Ela é super desenvolvida na fala, ela tem outras características e tudo, mas tem outras que não, e é isso, assim, a gente não vai se desenvolver tudo ao mesmo tempo, né? A própria fase, a infância é pra isso, pra gente ir aprendendo e desenvolvendo. Então, justamente por essa fase da pandemia, né, ela ficou muito com a gente trabalhando em casa e tal. Então, tem esse lado do apego, de não estar ali muito saindo, né? Agora já mudou um pouco, né? Nessa fase dela. Agora pula sozinha, tipo, tô ali, tchau, tchau, vou ali, já volto. Nossa, né? Que 18 anos, que Autonomia. Mas assim, nesse período eu ficava. Eu pensava, mas eu não me preocupava, porque eu sabia que era uma fase que ela estava restrita em casa. Agora ela vai, inclusive, começar na escola esse ano, né? Então vai ser um outro momento. Mas pra mim era natural, porque eu estudo a infância. Mas pra aquela mãe não era. Então eu fui assim. Naquele momento eu senti que ela ficou aliviada por isso, porque ela olhou e entendeu e fez, é mesmo, ele é muito assim. Aí ela começou a me contar as características dele. Então, se a gente pudesse fazer isso, né, mostrar pra todo mundo, falar com os pais, fazer orientação também de que é comum, gente, é comum seu filho subir no sofá, ele não tá dando trabalho porque ele sobe no sofá, porque sua casa tá cheia de brinquedo, porque... Não, criança faz isso, né? Agora, lógico que é bom a gente ficar em alerta em algumas questões, principalmente, por exemplo, com essa questão do autismo, né? Então, a gente tem alguns índices, mas são vários. Não é assim, tipo, eu ouvi dizer que quem não fala até 2 anos é autista. Porque você tá colocando um fator pra determinar que a criança é autista. Não, tem uma série de fatores. Aí, eita, anda na ponta dos pés, é autista. Não, vamos lá, peraí, faz isso, faz aquilo. Então, eu não trabalho com autismo, especificamente. Mas, assim, minimamente eu entendo um pouco sobre o assunto, né? E aí é nesse sentido que a gente tem que ficar em alerta. Procura informações, primeiramente, que sejam informações verídicas. Cuidado com as fake news, né? Vai lá eu escutei no Instagram tal. Quem é essa profissional? Vamos olhar aqui. Ela trabalha com isso há muito tempo, fez isso, isso e isso, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver quantas pessoas ela atendeu e tal. Procura primeiro a informação. Okay. Se você ainda teve alguma dúvida, se você ainda tem dúvida, porque você está olhando o comportamento específico, vá para um profissional. Não custa nada você ir, sabe? Eu acho que assim, se você achou uma coisa assim, alerta, vá. Porque aí o profissional vai também fazer sua avaliação e vai dizer, aqui é a fase da pessoa que tá com 6 anos e tá fazendo isso. Mas vamos esperar um tempinho a mais, né? Vamos tal. Aqui eu acho que a gente podia ver isso aqui, porque como é que ele é na escola e tal. Então o profissional é que vai ser capaz de te dizer o melhor caminho. Mas é sempre bom observar. Não, assim, é uma distância, né? Entre observar, ficar em alerta e ter aquela preocupação excessiva de tudo. A criança andou de um jeito diferente. Não, tem alguma coisa errada, porque o sobrinho do meu vizinho não é desse jeito, né? Então, realmente, comparações é algo que a gente deve evitar. Se puder, evite comparações. Se puder, fique de olho em algo que, por exemplo, você falou aí, a criança é tímida. Ela sempre foi assim. Porque assim, se ela sempre foi tímida e de repente ela tá tagarela, isso é um indício que pode acontecer alguma coisa. Algo tá acontecendo. Ela sempre foi tagarela e agora tá tímida, tá retraída. Pode ter acontecido alguma coisa, mas não é nada... O que foge, né? Foge da curva do que ela é. Então, por isso que não tem uma bula. Eu sempre, quando converso com os pais, falo isso, né? Vamos lá. Por que você veio até aqui? Por causa disso. O que é que você observou? Isso é comum? O que não é comum, tá? E quando ela começou a acontecer isso, como é que ela tava na escola? Tá, ok. Não é porque ela recebeu a visita de uma prima dela que ela não via há muito tempo. E como é que foi essa visita? Ok. Você fica tipo um detetive, assim, sabe? Um Sherlock Holmes, uma pessoa assim que investiga a vida, que você fica lá juntando as peças porque precisa. Né? Com a psicologia adulta é assim. Então, e com a criança, que tem vários
cenários ali Com envolvidos, certeza. né? E você tá falando aí, e aí eu tô pensando aqui, né? Muito do que você tá dizendo parece estar diretamente relacionado com os pais. Isso. Então, pais, claro, né? É um público importante quando a gente trabalha com crianças, quando a gente trabalha com adolescentes, porque tem todo o trabalho com os pais associado a isso. E aí fiquei com uma pergunta aqui. Sim. Pais angustiados Sim. geram filhos angustiados? Essa correlação, ela pode ser feita? Na verdade, eu acho que a gente generaliza, né? Quando a gente coloca assim, porque... Assim, tem uma frase, uma máxima, né? Puxou a teu pai, puxou a tua mãe. Beleza, gente, isso aí é tranquilo, é o senso comunzão que a gente sempre fala e tá ok. Mas assim, quando a gente fala assim, tipo, eita, tu viu fulano igualzinho ao pai, ó, depressivo do mesmo jeito que o pai. Não necessariamente. A gente não sabe se é genético, a gente ainda não tem ideia de alguns transtornos, de alguns sofrimentos psíquicos, se é genético, a gente não tem como fazer essa associação que você falou aí, né? Tipo, então já que ele é ansioso, meu filho também vai ser. Possivelmente pode interferir pelo comportamento, se a pessoa tá ali em situações, por exemplo, se a criança tá numa fase de aprender tudo, naquela primeira infância e tal, em que tudo repete, tudo faz, né? Por exemplo, palavrão. Você fala muito palavrão, você vai encontrar seu filho falando palavrão, porque ele tá aprendendo, ele acha que é comum, né? Então a forma, por exemplo, né, que é a fase que a minha filha tá agora. Se eu chegar no espelho e colocar um batom, ela vai pegar qualquer coisa, tipo um lápis que tem, e vai botar na boca achando que é um batom. Ela tá me imitando. E que bom que ela tá me imitando, porque isso é um sinal pra fase dela que o desenvolvimento tá pra época esperada dela, né? Tá ok. Então, assim, eu preciso compreender isso, né? Eu preciso entender que nem tudo vai ser porque os pais são. Ok. É ansioso, o filho vai ser. É depressivo, o filho vai ser. Como eu falo, é neurótico, o filho vai ser. Não sabe nem o que é neurótico, né? Não sabe nem o que é a estrutura como um todo. Então, assim, a gente vai continuar ouvindo isso. Isso é algo que assim, acho que a sociedade vai mudar um pouco, mas a gente também não deve se conformar. Escutou isso? Tenta corrigir de uma forma, eu sempre falo assim, vamos fazer uma correção fraterna, né? Vamos corrigir com cuidado, com educação aí. Como assim? Você falou como? Não, eu falei assim, que porque o pai dele é ansioso, aí o menino é ansioso purinho, tu precisa ver. Eu disse, mas por quê? Não, mas nem sempre é isso. Ó, tem alguns estudos que falam, e aí eu vou tentar conversar com a pessoa pra tentar desmistificar isso, que nem sempre vai ser dessa forma, né? O importante é você fazer uma orientação adequada pra esses pais, né? Pra esse contexto, pra eles entenderem que, tipo, a culpa não é da mãe, né? Pra eles entenderem que nem sempre a culpa é da mãe, e não é isso. A gente não pode nunca generalizar e achar que as coisas vão ser dessa forma, né? Dessa forma assim, muito metódicazinha. Pode ser, pode, mas deve ser, não. Tem um limite aí, né? Entendi. Entre um e outro. Entendi. Eu me lembro que tinha um professor na época da faculdade, quando a gente estudava neuro, né, essas coisas todas, a gente estudava o cérebro, e aí a gente falava da plasticidade cerebral, né? Ele fazia uma comparação da plasticidade com a questão do comportamento, e ele sempre dizia, ele falava da importância da gente, por exemplo, não fechar diagnósticos com crianças muito pequenininhas. Então a gente tem, né, uma necessidade de ter uma idade, um acompanhamento, uma série de coisas para que a gente feche o diagnóstico, né? Esse é um ponto importante. Exatamente porque a criança, ela é muito maleável, né? Ela é muito possível de mudança. Então, acho que, nesse sentido, os pais, né, que estão acompanhando a gente, os cuidadores como um todo que estão acompanhando, eles estão muito ansiosos porque estão vendo alguns traços nos filhos, né? Algumas características, com medo que isso seja o destino, sabe? Assim, que eles sejam determinados a determinada situação. Calma, né? Tem tempo, tem espaço, tem possibilidade de intervenção. Eles são muito novinhos ainda. Dá pra muita coisa acontecer, né? Acho que não é um selo, né? Um carimbo que diz que se for isso, é isso. Exatamente. Calma, né? Dá pra manter a calma, que não é exatamente assim que as coisas acontecem. É exatamente dessa forma, né? Como no filme Soul, tem aqueles selos, né? Você chega, né? Assim não, né? Tipo, ali é uma ideia que ele remonta que, tipo, você vai ser desse jeito, com esses selinhos. Tanto que pra quem assistiu o filme, vê que tem uma jovenzinha lá que é insistente. Eu não vou entrar com esses selos. Eu não vou ser assim, né? Então ela já entendeu. Ela já tá numa pegada logoterapêutica ali, né? A 22 do filme Soul. Porque ela entendeu que não é assim. Franca fala muito sobre o determinismo, né? Sobre a gente combater essas questões. Terão situações que não poderão ser mudadas. Okay. Determinismo genético, determinismo biológico, determinismo socioeconômico, né? Pessoas que nascem ali naquelas condições desfavoráveis. Diversos determinismos que o mundo nos coloca. Mas ainda assim, porque somos homens,
somos capazes de ter uma atitude frente a esses determinismos. Ok. Então, a mesma coisa na família, a mesma coisa. Tem uma situação que aconteceu, você pode mudar a situação? Não. Então, vamos mudar a maneira como a gente enfrenta aquela situação. Pai, você é ansioso? Sua família, geneticamente, né, tá ali, tem depressão e tal, beleza, mas seu filho não necessariamente precisa seguir aquele determinismo. Vamos lá, o que é que a gente pode fazer pra mudar? Então, é muito isso, sabe, assim. Pronto, mais um exemplo de como a gente pode encontrar logoterapia no cotidiano, assim, no simples, né, como eu falo, às vezes a gente espera encontrar na teoria aquela coisa linda, tá aí. Determinismos vão existir. Às vezes a criança tem uma dislexia, né, foi um determinismo temporário ali, psíquico, ela consegue, ela é disléxica, mas ela tem uma potencialidade ali para uma arte, para um jogo de futebol, para ser um programador de games e tal. Pronto, é isso aqui. Ela quer fazer isso aqui. Então vamos focar nas potencialidades, vamos ver o aspecto saudável, né? Vamos pegar esse determinismo, saber que ele existe, reconhecer que ele existe, mas além dele, vamos ver o potencial, vamos além, né? Se os pais puderem enxergar isso, se os pais puderem ser abertos a essa visão, eu acho que muito da educação que a gente está tendo hoje com as crianças vai ser mudada. Porque eles vão compreender que, assim, não é só aquela visãozinha. Pronto, Camila, uma coisa que é muito comum, né? Época de profissão, época de decisão do vestibular. A gente tinha muito isso forte, ainda tem muito forte, mas assim, eu vejo que vem mudando, é tipo, você tem que ser médico ou advogado, né? Então tinha aquela coisa, tal, profissões belíssimas, cada profissão tem a sua, mas assim, não existem só médicos e advogados, senão a gente não tava aqui, né? Senão a gente não tinha essa luz, se essa luz queimasse, um médico ia vir resolver, tudo bem que se ele fosse, não sou entendida de eletricidade, ele viria, mas ele não é especialista. Sim. Então, assim, o mundo é cheio de... Cada pessoa tem a sua missão, sua vocação, seu caminho. Então, é isso também, sabe? Trabalhar com os pais, essa ideia de que a gente não pode ter essa visão fechada, mas esse caminho aberto. Teu filho tá te dizendo o que ele quer fazer. Abre teu olho, né, para esse caminho de possibilidade. Muito, inclusive, daquele conflito de fechar na adolescência, do adolescente não querer conversar com o pai porque acha que ele não vai entender, poderia ser sanado se abrisse esse caminho de possibilidades, né? Do tipo, no meu tempo não era assim, né? Então, vamos lá. No teu tempo não era assim, mas e hoje? Como é que funciona, né? Então, acredito muito nisso. No caminho do diálogo, no caminho das possibilidades, no caminho de buscar ajuda profissional se for necessário, né? E não se enrijecer e achar que ninguém precisa. E falando na ajuda profissional, você acha, na sua opinião, né? Toda criança precisa fazer terapia? Não necessariamente. Em algum momento da vida pode ser que ela até queira. As crianças hoje estão tão antenadas, né? Mas assim, não necessariamente. Não tem um marco, como você falava anteriormente, né? Pra dizer, agora vai pro psicólogo, agora não vai. Mas assim, dependendo do alerta que a família traz, né? É importante a gente levar. Agora, por exemplo, tem uma criança que tá dentro do desenvolvimento motor adequado, do desenvolvimento cognitivo adequado para aquela faixa etária, do que se espera dela naquela faixa etária e tudo mais, adequado para a literatura, né? Tá tudo caminhando bem e tal, beleza. Mas ainda assim, eu sou uma mãe que se preocupa com o futuro, que se preocupa com a competitividade do mercado, que se preocupa com isso e aquilo. Então, acho que eu vou levar minha filha para um psicólogo. Bacana, então leva para um logoterapeuta, porque ele vai trabalhar o caminho de percepção de sentido. Ele vai trabalhar, por exemplo, questões de prevenção de vazio existencial. Ele vai trabalhar situações que no futuro, por exemplo, vai ajudar na crise, na adolescência, na crise de identidade, que é muito comum acontecer, né? Então, sim, a gente vai lidar com casos de depressão noogênica, que é aquela depressão dentro da dimensão noética, mas a gente também pode lidar com esses casos, né, de prevenção, de cuidado. Então, é interessante, mas assim, não é algo que toda criança deva seguir. Entendi. Mas que pode você levar, né? Não é invenção, tipo, ixi, fulano não tem nada e a mãe tá querendo levar pro psicólogo pra arrumar problema. Não é pra arrumar problema, é pra formar um logovivente, é pra formar uma criança que vai pensar com sentido, né? Então, vamos lá, o logoterapeuta tá aí pra isso também, não só pra patologia, mas também pra caminhos, pra sentido, pra busca de possibilidades.